Então, eu vou recomeçar, ou melhor, né? Isso. É. Então, vamos lá. Tá? Então, eu já tinha agradecido ao convite, já tinha dito que é um prazer estar aqui presente. E quando eu recebi o convite para falar nesse evento, né, o título era Punção licórica, quais cuidados devemos tomar, certo? E aí, todos os cuidados nós devemos tomar, né? Não existe um cuidado a mais ou a menos, mas todos eles devem ser observados quando se trata de uma punção licórica. E aí, os organizadores me mandaram essas 4 perguntas, e aí eu vou tentar responder essas 4 perguntas dentro dessa apresentação que a gente vai fazer, tá? Então, não dá para a gente falar sobre punção licórica sem que a gente fale sobre líquor, né? Então, o que é o líquor? Líquor é um fluido, né? Na verdade, é um extrato, né? Que tem como função primordial a proteção do sistema nervoso. Proteção física, né, na medida em que ele funciona como um coxim, né, que impede, por exemplo, que as estruturas encefálicas se choquem com a calota craniana, né, nos movimentos da cabeça. A proteção imunológica e a proteção metabólica do sistema nervoso. Tá? A taxa de produção licórica é de 0,33 a 0,35 ml por minuto. O indivíduo adulto tem 150 ml de líquor, aproximadamente, e a produção diária de líquor é de 500 ml. É necessário que haja um regime eupressórico, certo? A pressão intracraniana ela não pode variar. Portanto, a taxa de produção de líquor tem que ser igual à taxa de absorção, para que a gente mantenha sempre um volume adequado, né, e não haja esse desbalanço pressórico. E aqui a gente tem, então, a produção do líquor, ela se dá através de transporte passivo, né, através dos capilares venosos fenestrados, e posteriormente das células do epitélio produtor de líquor por um transporte ativo, né? Doutora Hélio, Não. desculpa interromper de novo, é porque a nossa transmissão deu algum problema e não está indo. Aí, se o senhor puder aguardar mais um pouquinho, a gente está tentando entender o que aconteceu. Beleza. Pessoal, boa noite novamente. Peço perdão aí, mas problemas técnicos acontecem, né? Então, já vou passar a palavra para o doutor Hélio novamente e espero que agora dê tudo certo. Bom, então vamos lá. Então, rapidamente, aí vamos só... então, o tema da apresentação é punção licórica, quais os cuidados devemos tomar, né? E, como eu disse, todos os cuidados têm que ser tomados, mas eu vou seguir um roteiro que me foi passado, né, por vocês e tentar responder as perguntas que me foram feitas. Antes de mais nada, então, o líquor é um fluido, né, que envolve todo o encéfalo e a medula espinal, que tem como função primária a proteção do sistema nervoso, proteção física, né, proteção imunológica, proteção metabólica. O líquor ele é produzido nas células do plexo coroide, né, dos ventrículos laterais, terceiro ventrículo e quarto ventrículo, certo? A produção se dá por transporte passivo e por transporte ativo. A taxa de produção é de 0,33 a 0,35 ml por minuto. A taxa de absorção é a mesma, né, para que se mantenha um regime opressórico. O volume de líquor de um indivíduo adulto gira em torno de 150 ml e a produção diária é de 500 ml, certo? O líquor como arma diagnóstica, né, ele foi introduzido na medicina no final do século XIX, por esse alemão chamado Quink, né, que inclusive dá o nome à agulha que é utilizada para a coleta do líquor, certo?
Então, algumas questões a gente precisa observar. Primeiro, o estado do paciente. Se o paciente estiver agitado, obviamente, a punção vai ser mais difícil, se não perigosa, né? É importante que se assuma a posição do doente, né, do paciente. Então, normalmente, a gente faz a punção licórica com o paciente deitado, né? Porém, algumas vezes é necessário que ele esteja sentado. Por exemplo, pacientes que são muito obesos ou pacientes que tenham deformidades na coluna, a posição sentada permite uma melhor abertura das apófises, né? Pacientes que têm doenças neoplásicas, a gente também procura fazer a punção com ele sentado, porque você aumenta a sensibilidade na pesquisa das células tumorais, na medida que elas são mais pesadas e elas se decantam no fundo de saco lombar. E a posição do médico também, né? É importante que o médico esteja confortável. Aqui no HC a gente procura fazer as punções com o médico estando sentado, né? E colocando o local da punção, né? Então a região lombar, numa altura em que ele possa manipular a agulha sem desviar o seu trajeto. É importante, é obrigatório, na verdade, a asepsia do local da punção. Nós fazemos uma anestesia local, né? E é importante que o médico vista gorro, máscara e luva estéreo, né? E aí, como é que nós fazemos a punção? Então, aqui na primeira fotografia, nós temos um indivíduo na posição sentada e aqui na posição deitada. Então, você traça uma linha imaginária entre as cristas ilíacas. Essa linha imaginária entre as cristas ilíacas passa pela apófise de L4. E nós, então, puncionamos num espaço entre L3 e L4, L4 L5 ou L5 S1, certo? Tomando sempre como referência a apófise de L4, certo? Como eu disse, na posição sentada, normalmente a abertura interapofisária ela é mais plena, né? Porém, nós preferimos fazer na posição sentada, por quê? Porque dentro da propedêutica da punção do líquor, é importante que nós verifiquemos as pressões. E as pressões você só pode verificar e obter um resultado adequado se o paciente estiver na posição deitada, certo? Então, ao introduzir a agulha, né, então você vai passar pela pele, tecido celular subcutâneo, o ligamento interapofisário ou interespinal, né, o ligamento amarelo, e aí todo o espaço extramedular, né? Então, o espaço extradural, a dura mater, né? O espaço subdural, a aracnoide, e aí, então, o espaço subaracnoideu, aonde circula o líquor, né? É importante que nós introduzamos a agulha com o bisel, né, essa parte mais pontiaguda da agulha, paralelo às linhas de tensão da pele. Então, no indivíduo deitado, você entra com o bisel, então, também na posição horizontal, digamos assim, né? E com o paciente deitado, o bisel na posição vertical, certo? Respeitando, então, as linhas de força da pele dos indivíduos ou dos pacientes, tá? A punção lombar é a punção de escolha, é a punção que se faz, né? E é a punção aceita por todas as sociedades médicas, né? Mas vale a pena que vocês saibam que existe a possibilidade de se fazer a punção cisternal, que atualmente é uma punção, é um local de punção que é proscrito. Por quê? Porque você tem, além do tronco cerebral, né? Você tem a artéria cerebelar posterior, certo? E se a artéria cerebral posterior for um pouco mais redundante, o risco de acidente é muito grande. A punção cisternal, né, a punção suboccipital, ela era mais utilizada no passado quando as agulhas tinham esse bisel aqui menos afiado. Então, ela era um pouquinho mais romba, então você sentia melhor os espaços que você atravessava com a agulha, e ao chegar, então, na cisterna, a sensibilidade era melhor.
Atualmente, com as agulhas mais biseladas, ela é introduzida muito mais facilmente. Então, você não sente tanto os espaços e aí o risco de acidente é maior, certo? E também existe a punção ventricular, que é utilizada em crianças com hidrocefalia, né? Você entra pela glabela, né? Direcionando a agulha, pela fontana bregmática, direcionando a agulha para a glabela, certo? Para que serve, né, o exame do líquor? Ele serve para um sem número de situações, tá? Ele permite o diagnóstico e o segmento das doenças infecciosas que comprometem o sistema nervoso, o diagnóstico e segmento das doenças inflamatórias que comprometem o sistema nervoso, o diagnóstico e segmento ou estadiamento das neoplasias. Ela permite o diagnóstico de doenças vasculares, de doenças degenerativas do sistema nervoso, e você utiliza o líquor como via da introdução da quimioterapia intratecal, certo? Então, pacientes que têm neoplasias precisam do quimioterápico também no espaço subaracnoideu, porque o quimioterápico tem baixa penetração no sistema nervoso quando administrado por via sistêmica. Então, o quimioterápico intratecal, ele funciona como uma droga que age diretamente nessas células neoplásicas que estão colonizando o sistema nervoso. Nós utilizamos também a punção licórica para fazer o esvaziamento de líquor em algumas situações. Por exemplo, na hidrocefalia de pressão normal, ou então na síndrome da hipertensão intracraniana idiopática. O exame de líquor também é utilizado como adjuvante terapêutico, por exemplo, na neurocriptococose, que é uma infecção fúngica no sistema nervoso que cursa com hipertensão intracraniana. Então, é necessário que se faça esvaziamento de líquor para diminuir a pressão e, com isso, possibilitar uma melhor penetração da droga que é dada sistemicamente, certo? Por quê? Porque a hipertensão intracraniana, ela funciona como uma força centrífuga, então ela diminui a penetração das drogas, né, no sistema nervoso. Então, você precisa diminuir a pressão e você diminui colhendo o líquor. E, obviamente, a gente utiliza o líquor como fonte de pesquisa para estudar, então, a fisiopatologia de algumas doenças ou das doenças que envolvem o sistema nervoso, tá? Quais são as contraindicações da coleta do líquor? Bom, duas são as contraindicações mais importantes. Uma, infecção no trajeto da agulha. Você não vai colocar uma agulha, introduzir uma agulha num local que esteja infectado. E qualquer tipo de infecção, não precisa ser um abscesso, tá? Qualquer lesão infecciosa de pele ou de tecido celular subcutâneo já é contraindicação à punção, pelo menos naquele local. E a segunda contraindicação mais importante é a hipertensão intracraniana, certo? Então, aqui eu coloquei algumas fotos, né, de imagens que contraindicam a punção do líquido. Então, aqui é uma imagem normal, então isso aqui é uma tomografia normal. É importante que nós analisemos os sulcos, o estado dos ventrículos laterais, né, e a linha média. Vocês vejam aqui que nós temos um apagamento de sulcos, um apagamento de um dos ventrículos laterais, né? Então, aqui a gente tem um edema cerebral. Aqui a mesma coisa, e a linha média já um pouco desviada, e aqui a linha média bem desviada. Por que a gente tem que observar essas situações? Porque ao introduzir uma solução de continuidade, né, no espaço lombar, você corre o risco de causar uma herniação, certo? Bom, para isso, então, a gente precisa fazer uma tomografia antes da coleta do líquor. Mas é necessário fazer uma tomografia antes da coleta do líquor? Nem todos os pacientes precisam de uma tomografia antes da coleta do líquor. Aqueles pacientes que apresentam sinais e sintomas que indiquem haver uma
hipertensão intracraniana, obviamente, esses pacientes precisam de uma tomografia antes da coleta do líquido, certo? Então, pacientes com cefaleia, náuseas, vômitos, fundo de olho alterado, esses pacientes precisam de uma tomografia previamente à punção do líquido. Ah, mas as meningites cursam com cefaleia, náuseas, vômitos, né? Sim, mas aí você tem uma hipertensão intracraniana por conta da meningite, mas não é uma hipertensão intracraniana suficiente para causar uma herniação, tá? Agora, obrigatoriamente, além dos pacientes que apresentem sinais francos de hipertensão, é importante ou é obrigatória a realização da tomografia antes da punção lombar se houver rebaixamento do nível de consciência, crise convulsiva, sinais de localização ou em pacientes imunossuprimidos, certo? Uma outra contraindicação são as questões de coagulação, discrasias sanguíneas e coagulopatias. E para isso, a gente utiliza as seguintes condições. A punção ela só é feita se o INR for menor que 1,7 e as plaquetas forem maior que 40 mil por milímetro cúbico. Pacientes que fazem uso de anticoagulação profilática precisam suspender a profilaxia em 6 horas e a profilaxia ser reintroduzida 6 horas após a punção, e naqueles que fazem anticoagulação terapêutica em 24 horas. Obviamente, na anticoagulação terapêutica, você precisa suspender o anticoagulante em 24 horas, e antes de proceder à punção do líquor, você precisa fazer um INR, porque se ele tiver acima de 1,7, então entra nessa regra aqui, colocada aqui em cima, certo? Outras contraindicações são agitação psicomotora, certo? Então, paciente agitado dificulta a punção e torna a punção um procedimento perigoso, e a inabilidade técnica, né? Então, um indivíduo que não tem habilidade para fazer a punção licórica não tem que se aventurar a fazê-lo, né? Quais são as complicações? Bom, a complicação mais frequente, né, e sem sombra de dúvida, a que a gente mais observa, é a cefaleia pós-punção, certo? A cefaleia pós-punção, ela se dá por quê? Né? Ela ocorre em 10% dos pacientes. E ela acontece porque, ao retirar a agulha, mantém-se um pertuito ali na aracnoide, certo? E aí, por conta da pressão hidrostática, né, da coluna d'água que existe, né, na coluna vertebral, o líquor acaba saindo, acaba babando por aquele pertuito. E aí o paciente tem a tal cefaleia pós-punção, né, que é uma cefaleia com características específicas, né? Então, ela é ortostática, ela acontece sempre que o paciente fica sentado ou em pé. Ela é acompanhada de náuseas, zumbido do ouvido e, muitas vezes, ela é incapacitante. O paciente não consegue sair da posição deitada. Basta sentar para ter a sensação de que o cérebro está caindo, né? E aí, qual que é o tratamento para a cefaleia pós-punção? Primeiro, o repouso, certo? Segundo, a utilização de analgésicos que tenham na sua composição cafeína. E a dose de cafeína para esses pacientes com cefaleia pós-punção é em torno de 300 ou 400 miligramas dia, certo? Então, vários são os analgésicos que têm cafeína na sua composição, basta que se utilize algum deles. E no caso das cefaleias incapacitantes e que durem mais que 5 dias, então a gente faz um blood patch, ou seja, você colhe 40 ml de sangue do paciente e o anestesista aplica, então, no espaço peridural, né, para conter, então, esse vazamento, né, ou esse extravasamento de líquor. A cefaleia pós-punção, ela é mais comumente observada em mulheres magras e nos indivíduos que já têm o seu histórico
cefaleia crônica diária, indivíduos que têm enxaqueca, ou aqueles indivíduos muito ansiosos. Tá? Então, frequentemente, até eu falo sempre para os residentes, né, que quando o paciente chega para fazer o exame de líquor e já chega muito ansioso, com medo, enfim, você pode ter certeza que aquele paciente vai ter cefaleia pós-punção, certo? E como é feita, qual é a sistematização da análise do líquor? Então, feita a punção, observados todos esses rigores que eu coloquei para vocês, então, o que nós fazemos quando a gente está lá, coloca a agulha e começa a sair o líquido? Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar as pressões, pressão inicial e, posteriormente, a pressão final. Avaliar o aspecto e a cor do material, fazer, posteriormente, a citologia global, que é a contagem de número de células, a citologia específica, que é o padrão celular, a citologia oncótica, quando houver indicação, o exame bioquímico, basicamente proteínas, glicose, lactato, enzimas, os estudos imunológicos, microbiologia, biologia molecular, biomarcadores, proteômica, genômica, metabolômica, caso seja necessário, né, para identificação ou para estudo da doença que levou o paciente a fazer o exame de líquido, tá? Bom, a pressão. As pressões, elas são sempre verificadas com o paciente deitado, certo? Então, a gente utiliza um manômetro aneroide, né, em centímetros de água, certo? E que é, após a introdução da agulha e o acesso ao espaço subaracnoideu, então é colocado o manômetro e nós verificamos a pressão. A pressão normal do líquor é entre 7 e 20 centímetros de água, certo? Valores abaixo de 7 caracterizam hipotensão licórica e valores acima de 20 caracterizam hipertensão licórica, certo? E aí a gente colhe o material e o material espera-se sempre que seja límpido e incolor, certo? Ele pode ser hemorrágico, se houver uma hemorragia. Ele pode ser levemente turvo, se houver uma infecção, um aumento do número de células, ou ele pode ser turvo. E aqui nós temos um líquor xantocrômico, ou seja, é um líquor rico em bilirrubina, que a gente vai encontrar naqueles pacientes ictéricos, né, ou hiperbilirrubinêmicos, ou então, após a centrifugação de um líquor hemorrágico, né, se houver muita bilirrubina, ele vai ficar, então, dessa cor amarelada. Na citologia específica, né, então a gente vai procurar, ou vai contar o percentual de linfócitos, o percentual de polimorfos nucleares, o percentual de quaisquer células, né, que a gente pode encontrar naquela análise. Aqui a gente tem um líquor com 100% de polimorfos nucleares, ou então as células neoplásicas. Isso é importante, por quê? Porque dependendo da patologia que esse indivíduo tiver, você vai ter, então, uma população celular mais específica, né? Posteriormente, a gente passa a análise bioquímica, né? Então, proteínas, glicose, lactato, enzimas e a eletroforese de proteínas. As doenças, de uma forma geral, elas cursam com variações nesses parâmetros, então é fundamental que nós os tenhamos, né? E aqui eu coloquei para vocês, né? Então, dentro dos processos infecciosos, como é que a gente observa, então, esses parâmetros que nós analisamos? Então, se houver um predomínio de polimorfos nucleares, então, fala mais a favor de um processo bacteriano. Se houver um predomínio de células mononucleares, fala mais a favor de um processo inflamatório ou um processo viral. Se as proteínas estiverem muito aumentadas, né, e a glicose muito diminuída, fala a favor de um processo bacteriano, e assim vai. Quer dizer, cada grupo de doenças cursa com uma assinatura diferente na análise do líquor, certo? Através do líquor também é possível que nós façamos a pesquisa imunológica, né? Então, pesquisar antígenos, pesquisar anticorpos, pesquisar bandas oligoclonais, né? Isso serve muito para as doenças infecciosas e para as doenças inflamatórias, né? A microbiologia, então, ajuda a identificar patógenos. Então, a amostra de líquor, ela é processada para que se faça um estudo bacteriológico direto,
para um estudo micológico direto, né? Então, aqui a gente tem cocos gram-positivos, aqui a gente tem bacilos gram-positivos, diplococos gram-negativos, né? Esse aqui é um meningococo, isso aqui é uma listéria, isso aqui é um pneumococo. Aqui nós temos um criptococo, né? Então, tudo isso é observado através dos exames diretos, os exames microbiológicos diretos. E o material pode ser semeado em cultura para se observar, então, o crescimento desses patógenos. A biologia molecular, ela é importantíssima, né? Porque ela permite que se faça, então, a detecção de um determinado número grande de agentes. Cada dia que passa, mais agentes podem ser identificados por PCR, e ela permite também que se quantifique a carga viral, que é muito importante para doenças, por exemplo, para infecção, ou melhor, para o comprometimento neurológico pelo HIV, certo? A carga viral licórica no HIV, ela é feita, inclusive, para você comparar com a carga viral sistêmica e determinar se existe uma compartimentalização da doença. Posteriormente, a gente pode submeter essa amostra de líquor a biomarcadores, certo? E um sem número de doenças se beneficiam, né, dessa pesquisa de biomarcadores, sobretudo as doenças degenerativas do sistema nervoso, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, só para vocês terem um exemplo, na doença de Alzheimer, né? Então, os marcadores de doença de Alzheimer, eles estão presentes no líquor já nas fases pré-clínicas da doença, né? Então, hoje em dia, não dá para fazer o diagnóstico de doença de Alzheimer se você não fizer a determinação dos marcadores dessa doença, né? Então, proteína beta-amiloide, proteína tal e a proteína fosfotal. Mas existem um sem números de marcadores que determinam um sem número de doenças, né? Então, aqui nesse outro quadro, eu coloquei as encefalites paraneoplásicas com todos os anticorpos, né, que são marcadores dessas doenças, né? Marcadores tumorais também são pesquisados, né, no intuito de fazer o diagnóstico da invasão neurológica por tumores que não tenham sido detectados na citologia oncótica, né? Porque você pode ter, por exemplo, a meninge ou o próprio parênquima cerebral com o tumor, mas esses tumores não descamam, não caem na circulação licórica. Então, a gente lança a mão da verificação de biomarcadores ou de marcadores tumorais, certo? Recentemente, técnicas proteômicas e técnicas metabolômicas e técnicas genômicas têm ganhado muita importância tanto no diagnóstico das doenças que envolvem o sistema nervoso, quanto no estudo dessas doenças, né? Então, a gente tem visto, através desses métodos, que são métodos muito mais sensíveis e muito específicos, estamos conhecendo a fisiopatologia de muitas doenças, né? Por quê? Porque alguns metabólitos, alguns elementos proteicos que fazem parte ou que estão relacionados à fisiopatologia dessas doenças não são detectados pelos métodos comuns. Então, a gente usa métodos mais acurados, digamos assim, né? São métodos, obviamente, muito mais caros e que só podem ser feitos em laboratórios muito mais performatizados, né? Eu tinha apagado isso aqui, mas, de qualquer forma, concluindo, né, acho que respondendo às perguntas que me foram feitas, para que serve o exame de líquor, como ele é feito e para que ele serve, que talvez seja o mais importante, tá? Então, nas doenças infecciosas, nós temos que analisar as alterações quimocitológicas, o líquor permite que nós identifiquemos o agente e permite que nós identifiquemos também o agente, mas indiretamente através da pesquisa de anticorpos. Nas doenças degenerativas, basicamente, a pesquisa de biomarcadores.
Nas doenças inflamatórias, as alterações quimiocitológicas são importantes e também a pesquisa de biomarcadores específicos, e nas doenças neoplásicas, as alterações quimiocitológicas e a presença de biomarcadores, tá? Era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu acabei correndo porque a gente demorou algum tempo para começar, tá? Só aproveitar para convidar vocês. Então, a gente vai fazer um encontro de líquor agora no mês de novembro, né? Vai ser um curso também online, né? Ele seria em abril, porém, por conta da pandemia, nós tivemos que transferi-lo para novembro e fazemos o evento online, tá? É um evento patrocinado pela Academia Brasileira de Letras, de Neurologia, né? E vocês podem, quem estiver interessado, né, podem acessar pelo site da ABM. Bom, então, desculpa aí a velocidade imposta, mas não quero atrapalhar o restante das apresentações. E não sei se vocês têm alguma questão para fazer, se está aberto para discussão. De qualquer forma, meu e-mail está aqui, vocês podem me enviar e-mail se for necessário, tá? Eu respondo com o maior prazer, tá? É isso. Doutor Hélio, muito obrigada pela sua presença e pela paciência aí quando os problemas aconteceram. Amei a sua aula, foi muito clara e muito didática, acredito que todo mundo gostou também. E é isso, vou pedir aos inscritos para aguardarem aqui na sala, que a próxima palestra já vai começar. Então tá bom. Boa noite.